Entretanto, e aí começa as coisas a se complicarem, uma sequência de fatos permitem que essa normativa não seja cumprida. Primeiro, que no caso da Unisul, o orçamento da universidade chega a 3 vezes, mais ou menos, o orçamento do município. Ou seja, o reitor tem disponível para ele um orçamento que ultrapassa 2 vezes, o dobro, chega quase ao triplo do orçamento do município, da cidade. 7. Então tem muito mais poder econômico, muito mais poder de manipulação do que o próprio prefeito da cidade. E exatamente por isso, para poder ter este dinheiro disponível, a universidade estende tentáculos, que lembra muito aquela obra do Michel Foucault, a Microfísica do Poder, e vai se miscuindo em todos os poderes. Então, se você for analisar a Câmara de Tubarão, a Câmara de Vereadores, você vê que, se não todos, vamos deixar uma exceção sempre, né? Igual quando se fuzila alguém, que bota uma bala de festim para que quem atira tenha a consciência tranquila, achando que foi a sua. Talvez haja uma exceção, que eu não conheço. Todos os vereadores, de uma forma direta ou indireta, têm interesses pessoais na Unisul. Ou têm um emprego, ou têm alguns membros da família empregados. O mesmo se dá com o prefeito, no sentido de que ele é, por lei, o presidente do conselho curador da universidade, mas que não assume a função e nunca vai lá. E todos os tipos de autoridades políticas da cidade não têm interesse político em intervir nisso, porque as coisas vão se acertando politicamente. E com isso, você pode pensar então em se socorrer, por exemplo, do Tribunal de Contas. Eu fiz isso lá em Tubarão e tive a surpresa de descobrir que o Tribunal de Contas fez uma portaria interna, uma normativa interna, decidindo internamente de que só fiscaliza as contas de fundações cujo orçamento venha mais de 50% dos cofres do município. Ora, um município que tem um orçamento que dá 1/3 do orçamento da universidade, jamais vai poder passar metade do seu orçamento à universidade, porque não teria dinheiro para isso. Seria mais do que o próprio orçamento do município. E o que escandaliza, na minha opinião, é que o Tribunal de Contas revoga a Constituição com uma portaria. Isso é coisa do Brasil. A Constituição é clara, que tem que prestar contas, que tem que obedecer às normas de administração pública, mas o Tribunal de Contas tem uma portaria que diz que não vai fiscalizar fundações com essas características e não fiscaliza. Então, basta que o Tribunal de Contas revogue essa portaria e que o presidente do Tribunal de Contas determine que as fundações prestem contas conforme está na Constituição expressamente. Isso não é interpretação, é norma expressa na Constituição Federal. Eu comuniquei, no caso de Tubarão, ao Ministério Público, com todas essas irregularidades sob meu ponto de vista. O Ministério Público tomou a iniciativa, entrou com ação civil pública, mas que, lamentavelmente, aí o Poder Judiciário não deu a liminar que ele pediu. E houve um agravo de instrumento, o tribunal não deu. Então, de forma geral, e para não me alongar e respeitar os 10 minutos, o que eu disse para a Unisul, de certa forma, deve valer praticamente, com alguns detalhes diferentes, para a Univale e para outras fundações do Estado. No caso da Univale, há uns 8, 9 anos atrás, a Câmara de Vereadores fez uma lei para mudar a Univale. E que obrigava a Univale a cumprir as normas da Constituição. Essa é uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, mas foi vetada pelo prefeito. E, ao retorno à Câmara de Vereadores, a Câmara não quebrou o veto do prefeito como poderia fazê-lo. E, sob o ponto de vista jurídico, me parece que a solução para esse grave problema que vem atacando o ensino público de Santa Catarina está na mão das câmaras de vereadores e do Tribunal de Contas. A Câmara de Vereadores de cada município tem o poder legal para mudar o estatuto da forma que entender melhor. Tem esse poder
não se discute. E o Tribunal de Contas tem a obrigação de revogar essa portaria e cumprir a Constituição, porque ele não pode, por portaria, revogar a nossa lei maior. E o Poder Judiciário, provocado pelo Ministério Público, que tem uma das suas funções exatamente a curadoria das fundações, deveria, e nesse caso, lamentavelmente não foi, existe uma ação em juízo, está tramitando, exigir o cumprimento dessas normas. Para iniciar o debate, eu faço essa abertura e depois, então, se for de interesse, podemos trocar ideias. Muito obrigado.